Títulos de nobreza. Isso daí, talvez, seja o que muito jogador acha que quer. Muito jogador acha que quer. E que muito mestre não quer liberar para os jogadores. Por quê? Porque o título de nobreza coloca o personagem dele dentro do cenário, meu amigo. E aí você carrega aquele personagem de poder de ação, poder de NPC. Mas ao mesmo tempo, é uma ótima, excelente maneira de você fazer o seu personagem se integrar na história e você recompensar o jogador por aquilo. Porque se você dá um título de Ragnar, o cortador de cabeças de Minotauro, é diferente do cara virar o Barão Ragnar. É diferente do cara ter uma gleba de terra lá para ele cuidar e ele ser o defensor do lugar. É diferente dele conseguir montar uma pequena fortificação dele, um ambiente seguro, dele ter a sua torre, dele contratar um mago para ficar cuidando das coisas dele. Então, muitas das vezes, o título de nobreza, você vai reconhecer que o personagem é importante para a história, que ele é importante para o cenário, e você vai dar ao jogador o poder de alterar as histórias de acordo com a vontade dele. Logicamente, você vai estar amarrando o personagem dele à função de NPC. Por quê? Porque vai ter hora que ele vai se aventurar, cara. Ele vai sair no mundo, enfrentando dragão, vai fazer o que ele quer e tudo mais. Mas vai ter hora que, por ser um nobre, ele tem os seus seguidores, seus vassalos. Mas ele também tem um suzerano dele, ele também tem alguém acima dele. E vai ter uma hora que esse alguém acima vai falar assim: ei, ô Ragnar, chega aí. O negócio é o seguinte, parceiro. Tem umas treta ali que tá acontecendo, cara, que nas estradas tal e tal não estão cobrando lá os impostos. E tá tendo muito roubo lá. Você vai ter que ficar a cargo disso daí. Ou seja, você vai tirar o seu personagem da campanha de exploração e aventura e vai trazer para a campanha mais urbana. Então, se você usar o título de nobreza, você está correndo. Você está correndo, não. Você vai assumir esse risco, essa situação. Em contrapartida, você vai conseguir dividir a sua história em exploração, aventura urbana, aventura interpretativa, gestão. Tudo isso vai fazer a sua história ficar um pouco mais complexa e um pouco mais completa. Eu tenho excelentes experiências fazendo esse tipo de jogo, esse tipo de narrativa. Fazendo essa divisão entre aventura e gestão e interpretação. E um título de nobreza, cara, é algo que nos cenários medievais que a gente coloca, que geralmente tem reis, imperadores e tudo mais, é um dos maiores reconhecimentos que você pode ter. Porque você não só está atribuindo um título para ele, porque um título de nobreza, ele vem acompanhado também com o poder e a riqueza. Porque um cavaleiro, ele já tem acesso a coisas que um guerreiro comum não tem. Um cavaleiro, muitas das vezes, ele é patrocinado por alguém. Alguém quer que aquele guerreiro poderoso, cavaleiro, seja importante e tenha recursos para enfrentar. Um barão tem que ter terras, um barão tem que ter uma milícia dele. Um conde, um duque, tem que ter recurso. E isso tudo vai engrandecer a ação do seu personagem. E lógico, você tem que ter cuidado para atribuir o título e a função, essa premiação, essa recompensa, de acordo com o nível correto do personagem. Porque senão ele vai ser um duque de nível 2 ou ele vai ser um barão de nível 20. E a gente sabe que, né, isso dá certo problema. O título de nobreza vem com direitos e deveres, né? Você tem ali, você ganha algumas coisas, mas você tem algumas obrigações a cumprir. No Old School, alguns sistemas OSR traz títulos associados às classes e aos níveis que você alcança naquela classe. Por exemplo, eu sou um clérigo nível 1, então você ainda é um acólito. Pessoal, sou um clérigo nível 5, então, já é um sacerdote. Então, clérigo nível 12, já é um sumo sacerdote. Isso, cada classe tem seus títulos específicos associados ao ofício daquela classe. Tipo, o guerreiro
vai virar cavaleiro também, lá no nível 12 ele já é um Sir, alguma coisa assim. Então, dá para fazer também essa associação, que não necessariamente é título de nobreza, mas é um título de reconhecimento pela sua senioridade na sua classe. E eu tenho até uma dúvida aqui em relação ao que você falou de quando você dá um título de nobreza pro jogador, você está inserindo ele como NPC ali na coisa. Título de nobreza pode ser excomungado? Por exemplo, se o barão faz uma coisa muito... cai em desgraça lá, faz uma coisa muito que é errada, não sei o quê. Tem como eu tirar o título dele? Tem. Tem, mas é um problema sério. Primeiro, quem tem que tirar o título dele é alguém superior a ele. Logicamente, primeiro ponto. Segundo ponto, se um nobre fez uma merda, uma cagada lá, e ele vai perder esse título, quem vai tirar o título dele? É alguém que tem a autoridade necessária e tem o interesse nessa perda? Se um nobre, por exemplo, nós temos 2 duques, e eu vou tirar o título de barão do cara. E esse barão, ele tá na região que é do duque, que é do outro duque. O que acontece se esse duque for tirar esse título desse barão? Provavelmente ele vai criar problema com outro duque. Então ele vai ter que falar com o outro duque que vai ter que tirar. Então, além de você ter o problema de ter que ser alguém acima, você tem o problema do interesse dos nobres. Porque o que a gente mais vê na história do mundo é nobre fazendo merda porque é o interesse do chefe dele. Então, se você tem um outro suzerano lá, um outro nobre maior, que tem poder para tirar, vai ser problema ele tirar, porque ele vai estar comprando uma briga direta com o inimigo dele e adversário. Então, quando perde-se, tem que ser uma vergonha tão grande que isso passa por um julgamento e que envolve até a realeza, dependendo da situação. Porque não pode, tem que ser uma coisa extremamente neutra, extremamente poderosa para que isso aconteça. Por exemplo, tipo título de cavaleiro. Perder um título de cavaleiro é algo vergonhoso. Quem tira o título de cavaleiro de alguém? Um outro cavaleiro? Um barão? Tem que ser um troço mais acima. Senão, você vai questionar essa perda. Você vai questionar a ação do nobre. Que será que não tá tirando por um interesse pessoal? Será que não tá tirando para criar picuinha? Será que entendeu? E eu acho que vai muito do lore que você estiver usando no cenário também. Como você está fazendo isso num cenário fictício, se você pensa, por exemplo, você pode estabelecer que todos os títulos de nobreza são dados com base na ideia de que é uma escolha divina, assim como o rei. Então, assim como os deuses escolhem quem é o rei, os deuses escolhem quem são os senhores das terras. E aí, como é que você revoga uma decisão do deus? Tá vendo? Aí você realmente tem que estabelecer. Bom, os deuses escolheram quem são os nobres, mas os deuses terceirizaram para o rei, às vezes, uma avaliação. Então, assim, esse é um ponto. Na minha cabeça, você dar título de nobreza para o jogador é 100%. Se você vive por tempo suficiente como herói, você vira vilão. Porque é aquilo que você falou no começo, Vermelho. Os caras vão começar a ter funções e tarefas de nobre que dificilmente vão ser coisas heróicas. Pelo contrário. Então, meu personagem agora é um nobre. Beleza, o rei virou pra você e falou assim, amigão, aumenta o imposto em 20% aí porque eu quero uma cama nova. E agora, parabéns, você tá com essa obrigação. Então, eu acho que esse tipo de recompensa tá muito fortemente relacionada a não só o cenário, não só o lore que você construiu pro cenário, como parte do que você quer propor como jogo envolve isso. Eu acho essa uma recompensa difícil de você fazer casualmente. É diferente de você fazer uma recompensa de fama, por exemplo. Que a fama vem quase que naturalmente no processo. Então, assim, se você estabelece um título de nobreza, uma parte considerável da vida daquele personagem agora vai envolver isso. Vai envolver a gestão das terras, Sim. vai envolver as intrigas palacianas, vai envolver a relação com outros nobres, a relação com o rei, a relação com os vassalos, a relação com os servos, etc. Se você está trabalhando no modelo feudal, porque normalmente é o que você está fazendo, quando você fala em título de nobreza e tal. Então, a menos que você fale, beleza, eu estou fazendo uma campanha, e a partir de agora a gente vai sair do momento heróico, personagens vão matar goblins na caverna, e agora a gente vai para um momento intrigas urbanas na corte, eu acho que você corre um risco de acabar dividindo essas atenções.
Então, é o que você falou, você tem uma aventura em que a galera tá fazendo isso. O foco da aventura é essa vida como nobre, as intrigas palacianas e tal. É uma coisa. Eu acho que às vezes você corre isso de, numa aventura normal, num capa-espada, alguma coisa nessa linha, você jogar uma recompensa como essa, você corre o risco de criar problemas para você mesmo na condução da narrativa. Não, aí às vezes os caras chegam, o jogador chega lá na vila e fala assim, ah, eu sou barão. Aí o povo fala assim, mas eu não votei em você. É, Isso. o negócio é que É, você tem que I'm usar. being oppressed! I'm being repressed! Você tem que usar as recompensas de acordo com a necessidade e de acordo com o tipo do seu grupo. Então, se você vai dar título de nobreza, esteja certo que o seu grupo não só tem a capacidade de lidar com isso, como também anseie por isso. Como eu falei, eu tive histórias assim muito boas quanto a isso, em que parte da narrativa foi resolver um problema de construção de ponte. E um troço que se arrastou por 5, 6 sessões, eles tendo que resolver a situação de construção de uma ponte em meio a enxurrada. Então, assim, funciona, só que você tem que saber o que você está fazendo e você tem que ter um grupo que anseie por isso. Essas aventuras mais grupo de trabalho do Denit funcionam bem com a galera que jogou storytelling. Porque quando você joga storytelling, D&D isso é mais raro, Pathfinder, tá? Dá pra fazer. Eras dá pra fazer, porque o Eras tem um modelo de construção de personagens também diferente. Mas a galera que joga storytelling tá muito bem preparada pra isso. Porque você passa uma parcela considerável do seu tempo em qualquer aventura de storytelling, especialmente vampiro, em intriguinhas, entre aspas, palacianas. Ai, não, porque eu vou falar Sim. com o braço direito do príncipe, porque não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Isso numa aventura normal, que não é a galera jogando X-Men. Porque é assim, um jogo político, né? É um jogo político. Então, assim, se a galera que joga storytelling provavelmente vai topar essa mesa com facilidade. A galera hack slash, murder roubo, normalmente vai penar um pouquinho com isso aí. Vai penar, mas se experimentar vai gostar. Porque o cara que tá 25 anos jogando RTD e só quer saber de matar e pilhar, cara, você tá perdendo muita coisa boa do jogo que você não tá aproveitando.